Um homem andava à noite, já no início da madrugada, quando ele se deparou com um senhor, aparentemente bêbado, abraçado num poste de luz, fazendo menção que estava procurando alguma coisa. Esse homem que andava pela rua ficou preocupado ao ver a situação e decidiu ajudar, e esse senhor informou que estava procurando as chaves de casa que ele havia perdido. Então, esse homem que estava caminhando pela rua começou também a procurar para tentar ajudar esse senhor que se encontrava ali embriagado. Depois de procurarem por toda a região ao redor do poste de luz, sem ter sucesso, sem encontrar as chaves, o homem então perguntou para o senhor que estava embriagado: "O senhor tem certeza que o senhor perdeu as chaves aqui?" E aí o senhor respondeu: "Não, eu não perdi elas aqui, eu perdi elas lá atrás." E aí esse homem ficou muito irritado e questionou: "Então por que o senhor está procurando aqui? Por que a gente passou esse tempo todo procurando as chaves aqui, se as chaves estão em outro local?" E o senhor respondeu: "Porque aqui está iluminado, lá onde as chaves estão, onde eu perdi as chaves, não tem luz." O que essa história nos conta? Qual que é a moral dessa história? Muitas vezes nós temos um objetivo muito bem definido, mas ao invés de ir em direção a esse objetivo, que seriam, nesse exemplo, as chaves, a gente acaba ficando onde nós já conhecemos, onde está iluminado, onde a gente já está acostumado, onde já é confortável para nós. Na educação, isso é muito comum também. Se nós entendemos educação como um processo de transformação, como um processo por meio do qual nós podemos formar cidadãos, pessoas que constroem o mundo social, que tentam modificar o mundo no qual nós vivemos, nós temos que traçar esses objetivos para a nossa aula, buscar desenvolver uma aula que vá ao encontro desses objetivos, mas não raras vezes nós retornamos para onde é a nossa zona de conforto, onde a gente já conhece, onde nós já estamos acostumados. Então, assim como no exemplo dessa história, o senhor prefere procurar onde as chaves não estão, do que realmente ir para uma região escura e ter a chance de encontrar as chaves. Em outro vídeo, um vídeo anterior a esse, nós discutimos a importância de estabelecer objetivos muito precisos para as nossas aulas. Para quem está chegando agora nesses vídeos, esse é um vídeo de uma série de vídeos que se refere a um livro chamado Como Estruturar uma Aula que Faça Sentido. Esse livro pode ser baixado gratuitamente, tem o link aqui na descrição. Você encontra os outros vídeos no Instagram ou no YouTube e pelo site você pode baixar. E ainda existem mais alguns vídeos após esse para fechar a série sobre o livro. Se você tem interesse nesse assunto da educação, sugiro que siga aqui o canal, siga o Instagram para poder receber as notificações dos próximos vídeos e das discussões referentes a esse livro. Então, em um vídeo anterior, nós discutimos a importância de estabelecer objetivos. Objetivos disciplinares sobre o conteúdo que eu estou ensinando, mas também objetivos educacionais. O que eu quero promover com a minha prática educativa? É reflexividade? É a busca de uma cidadania mais engajada? É o entendimento sobre a natureza da ciência? O que eu quero promover com a minha aula? O que eu gostaria de discutir no vídeo de hoje é quais são os métodos possíveis que nos permitem atingir esses objetivos. E isso é muito comum. Eu vejo muitas vezes nas aulas que eu ministro, porque eu trabalho na licenciatura em Física, trabalhando justamente em disciplinas que integram os conteúdos disciplinares da Física com os conteúdos pedagógicos. Então, uma das grandes dificuldades que os alunos encontram é, uma vez estabelecido esses objetivos educacionais, de fato, como eu construo a minha aula para que eles atinjam esses objetivos. Não é raro que alguém estabeleça um determinado objetivo, como, por exemplo, formar para a cidadania, e quando a gente olha o desenvolvimento da aula, se retorna aquele modelo mais tecnicista,
voltado para a resolução de exercícios, voltado somente para a transmissão de informação. E veja, não tem nenhum problema essencialmente nesse estilo de aula, mas tem que estar muito claro para a professora ou para o professor que esse então é a sua aula. Esse é o objetivo que ela vai alcançar, um objetivo mais instrucional. O que é um problema é quando a gente acredita que deve ter uma prática pedagógica mais reflexiva, mais ampla, e ainda assim os métodos não são condizentes. Então, dentro dessa perspectiva, uma vez estabelecido os meus objetivos, como que eu escolho os métodos pedagógicos que vão me ajudar a alcançar esses objetivos com a minha turma? Eu entendo, e isso está, claro, colocado na literatura, que os métodos educacionais eles se distribuem ao longo de um espectro, em que tu tens dois polos distintos. O primeiro polo são os métodos centrados totalmente no professor. O caso mais extremo é uma aula puramente expositiva, como se fosse realmente uma apresentação. O professor entra na sala de aula, estabelece os objetivos, apresenta o conteúdo, mostra exemplos e encerra a aula. Toda a aula é centrada no professor. No outro extremo desse espectro possível estão os métodos centrados no aluno, onde, por exemplo, os alunos podem definir seus objetivos de aprendizagem. Os métodos são todos centrados nos alunos, então principalmente métodos ativos, em que os alunos trabalham ao longo da aula e o professor acaba tendo um papel mais secundário. Se formos olhar por exemplos de teóricos, a gente pode pensar no ensino tradicional, mais tradicional possível, como exemplo desse primeiro polo, e no extremo oposto, a gente tem a proposta, por exemplo, do Carl Rogers. Inclusive, o Carl Rogers menciona no livro dele, quando ele foi ministrar uma disciplina, ele abre a disciplina perguntando o que os alunos querem aprender, o que é o currículo que eles querem fazer e como estruturar a disciplina. Ele deixa isso na responsabilidade dos alunos. Entre esses dois extremos existe um espectro de possibilidades. Por exemplo, existem propostas que são centradas na interação entre aluno e professor, exatamente no meio do caminho. Então, não é o professor, a aula centrada no professor, nem no aluno, mas na interação. E várias possibilidades ao longo desse espectro que nós estamos comentando. Dentro desses espectros, dentro dessas possibilidades, o que é importante nós levarmos em consideração? Uma proposta que seja muito centrada no professor tende a ser uma proposta mais autoritária e com menor engajamento, uma vez que os alunos não participam da definição dos objetivos e não estão engajados ativamente na construção do processo pedagógico. No outro extremo, uma aula que esteja mais centrada no aluno corre o risco de ser uma aula mais confusa, dos alunos talvez não terem a maturidade necessária para definir os objetivos, dependendo do contexto concreto de aplicação, dos próprios alunos sentirem dificuldades ao longo do processo, uma vez que não estão sendo bem direcionados, muito direcionados, então fica um processo um pouco mais frouxo. Depende do professor ou da professora saber equilibrar estas características, sentir cada turma, entender as demandas de cada turma e os interesses dos alunos e das alunas que estão presentes. Alguns professores naturalmente têm uma tendência mais diretiva, aulas centradas no professor. Outros professores têm naturalmente uma tendência, uma preferência por aulas que são centradas nos alunos. De uma forma ou de outra, isso tem que ser sempre equilibrado em benefício do objetivo que vai ser alcançado. Por isso, não existe o melhor método de ensino ou o melhor método de aprendizado. Dependendo do objetivo que foi estabelecido, geral e os objetivos específicos, isso a gente discute num vídeo anterior, quais métodos, então, eu posso empregar para que esse aluno possa alcançar os objetivos que foram colocados? E eu gostaria de mencionar alguns exemplos.
Obviamente, o objetivo desse vídeo não é esgotar as possibilidades de métodos didáticos. Num outro vídeo, eu discuto como que o professor ou a professora pode encontrar materiais na literatura especializada de ensino e educação. E aqui no livro, que você pode baixar, tem lá links e sugestões de como procurar artigos, dissertações que falem sobre esses assuntos. Mas apenas para a gente ter algumas ideias gerais. Existe a aula expositiva, que pode ser uma aula totalmente sentada no professor, como uma apresentação, ou uma pequena modificação já pode ser bastante significativa, que é o que se chama de aula expositiva dialogada. O professor pode partir de questionamentos e, a partir das respostas dos alunos, pode então começar a construir de forma dialogada e sistematizar o conhecimento que deve ser discutido. Esse ponto de partida pode ser uma pergunta, pode ser um problema, pode ser uma reportagem, pode ser um texto histórico, pode ser um filme que os alunos assistiram. Isso a gente comenta no outro vídeo sobre variar os materiais didáticos. Então, o início da aula, o start da aula pode ser algo, aliás, pode não, deve ser algo que mobilize os alunos. Usando os termos do Piaget, que desequilibre o aluno, que tire ele do seu conforto, não a ponto dele sentir que não pode dar conta daquela atividade, mas precisa ter um questionamento inicial. Algo que o aluno sinta a necessidade de ir adiante para ter vontade de aprender. Se a questão que é apresentada já é respondida pelos conhecimentos que ele possui, não surge nenhuma necessidade, nenhuma predisposição a aprender. Então, é necessário desequilibrar esse aluno ou essa aluna com uma questão que seja instigante, com uma reportagem que traga alguma situação preocupante ou que seja possível de ser discutida, um filme que cause reflexão ou um texto histórico, uma narrativa que relate um problema, que relate uma carta de um cientista para o outro que tenha algo interessante que possa servir de ponto de partida. A partir deste ponto de partida, o professor ou a professora pode questionar os alunos e, a partir das respostas deles, começar uma nova série de indagações e ir construindo e sistematizando o conhecimento por meio deste processo dialogado. Não é uma tarefa fácil, porque se perde o domínio total sobre a aula. Dependendo das respostas, a professora ou o professor vai construindo as novas perguntas e a sistematização do conhecimento. Então, o professor tem que estar vulnerável também, disposto a estar vulnerável para receber as respostas e, a partir disso, construir o que vai ser sistematizado ao longo da aula. Existem propostas mais centradas nos alunos, chamados métodos ativos. E eu gostaria de aqui fazer uma ressalva. Uma interpretação que eu considero equivocada é pensar que nos métodos ativos o papel do professor é secundário, o que não é verdade. Às vezes, talvez, no método ativo, o papel do professor é ainda mais fundamental, mais desafiador do que na aula expositiva. Por quê? Se essa aula fosse só centrada no aluno, sem o papel do professor, como eu disse antes, isso pode ficar muito confuso e muito disperso. É papel do professor estruturar as atividades com métodos ativos que de fato vão levar os alunos para os objetivos que foram propostos, e é necessário uma avaliação, um entendimento do processo para que o professor possa intervir nos casos necessários, para que possa orientar, para que possa tirar as dúvidas, para que possa fazer novos questionamentos, para que esse processo possa ser levado adiante. Então o professor tem que estar muito atento, e é muito mais difícil, porque vai depender do que vai acontecer na sala de aula. Esse professor vai ter que administrar as discussões, as dúvidas, as necessidades e demandas das turmas. Alguns métodos que são extremamente citados na literatura. Se fala hoje em ensino por investigação. Então, ter algum tema de pesquisa em que os alunos têm que, de fato, se engajar, fazer experimentos, talvez fazer uma pesquisa histórica, não só uma pesquisa de internet, né? Então, se não é uma pesquisa, se não fosse só procurar como funciona tal coisa, muita gente cai nesse caminho que acaba sendo algo muito superficial.
Então, como que realmente eu organizo uma pesquisa que esses alunos vão ter que se engajar, que talvez tenham que fazer experimentos, que talvez tenham que modelar um fenômeno real, que talvez tenham que trabalhar com dados, que talvez tenham que se questionar sobre como sistematizar esses dados, ou ir para um texto histórico, onde é que eles acham fontes históricas, onde eles acham comentários, como que eles interpretam essas fontes. Realmente colocar o aluno dentro de uma atividade que centralize ele num processo investigativo. Para que isso tenha sentido, esta tarefa tem que ser muito bem planejada, porque o professor ou a professora tem que delimitar o que realmente é possível de ser feito por aqueles alunos e, portanto, que não seja uma tarefa muito, muito complexa, mas, por outro lado, não pode ser uma pergunta muito, muito simples, a ponto que a pesquisa se resuma aí no Google, fazer uma pergunta e achar a resposta. Esses dois extremos acabam sendo tarefas que não produzem uma prática pedagógica com sentido. Então, o professor ou a professora que se engaja no ensino por investigação tem toda a tarefa de pensar possibilidades e auxiliar esses alunos, tirando dúvidas, fornecendo materiais, respondendo os questionamentos e orientando esse processo. Existem muitos artigos na literatura e vale a pena se conferir. Dentro dessa mesma perspectiva, nós encontramos a tendência de ensino por projetos, onde não necessariamente é só uma pesquisa, mas pode ser um projeto, pode-se pensar na elaboração de algo que vai ter um impacto social para a própria escola, para o bairro, para a comunidade. Pode ser algo que venha de uma pesquisa e depois gere alguma forma de produção de conhecimento ou de informação para a sociedade como um todo. Enfim, precisa-se ter um projeto com a elaboração de um resultado final, de um produto final, de um processo final, que pode ter utilidade. Isso normalmente acaba sendo um elemento de motivação. Então, realmente, ao final, produzir algo que vai ser útil para uma determinada comunidade, dá sentido para os conteúdos que vão ser discutidos. Papel do professor, determinar possíveis projetos que valham a pena e contribuir, orientar, administrar este processo. Também na literatura se encontram vários exemplos de artigos que trabalham dentro dessa perspectiva. Podemos encontrar também resolução de problemas abertos, principalmente para quem é das áreas das exatas. Os exercícios são muito fechados, né? Se resumem a substituir números em fórmulas. Isso não tende a ser muito motivador. Por outro lado, um problema aberto, em que os alunos tenham que traçar hipóteses, modelar fenômenos. Isso pode já ser adaptado com a abordagem de modelagem científica. Modelar um fenômeno, eventualmente ter que tratar esses dados no computador. Enfim, isso vai demandar uma série de ações, de reflexões, que permitem o aluno entender não só o conhecimento, mas também sobre o próprio desenvolvimento da ciência. Então, problemas abertos, modelagem científica é um outro caminho. Além disso, existem métodos típicos para trabalhar com experimentação, como o POI, prever, observar e explicar. Então, posso levar um experimento para a sala de aula. Antes de realizar o experimento, os alunos têm que prever o que acontece. Depois que eles preveem, se faz o experimento, eles têm que relatar o que observam. E aí eles precisam explicar se aquilo que eles previram foi de fato confirmado ou não e por quê, e aí dar as explicações físicas. Então, isso também está registrado na literatura e é um método interessante que coloca o aluno no centro da atividade, mas o professor tem que escolher bons experimentos, fazer boas perguntas e trabalhar com os alunos. O aluno explicou, não deu certo ou deu certo, essa explicação é boa, o nível de argumentação tá bom, como que esse aluno argumenta? E aí já entra num outro campo teórico, que é o que a gente chama de argumentação científica. Como que os alunos argumentam? Qual é a estrutura desse argumento? Esse argumento está bem estruturado? É lógico? Usa indução? Usa dedução? Pode-se, então, analisar e trabalhar a maturidade da argumentação desses alunos. Indo para outras perspectivas, existe a abordagem histórica, filosófica, que pode ser trabalhada numa gama de possibilidades, tanto da perspectiva historiográfica e epistemológica, quanto da própria metodologia. Então, nós podemos pensar na abordagem histórica como uma história mais conceitual dos conceitos científicos, uma história mais sociológica, trabalhando da relação da ciência com a sociedade, e ainda vertentes mais contemporâneas, como a história cultural da ciência, história que, de alguma maneira, se alinha com perspectivas pós-coloniais e até mesmo com epistemologias feministas.
Então, existe uma gama de possibilidades historiográficas e epistemológicas que podem ser levadas para a sala de aula. Do ponto de vista metodológico, eu posso passar um texto histórico para os alunos terem que talvez fazer alguma investigação, tentar interpretar alguma questão, tentar partir de uma carta, por exemplo, de um cientista, tentar descrever, analisar qual que era a concepção daquele cientista. Eu posso simplesmente incorporar isso na minha fala no momento de uma aula expositiva dialogada, no momento que eu estou apresentando o conceito, eu posso trazer essa narrativa histórica para a minha fala, para promover uma reflexão. Ou eu posso, por exemplo, trabalhar dentro de uma perspectiva de investigação histórica. Pedir para que os alunos procurem fontes, para que os alunos leiam textos que a gente chama de textos secundários, de outros historiadores sobre aqueles assuntos, e posso, então, responder perguntas históricas, né, sobre o que estava acontecendo naquele período, qual era a relação da ciência com o contexto social, político, econômico da época, sobre apagamento de determinados atores que foram importantes para o desenvolvimento daquela pesquisa, mas que não foram registrados na história hegemônica, e por aí vai. Depende do seu objetivo, qual é a perspectiva histórica e qual é a metodologia didática que você vai adotar. Onde encontrar possibilidades, como já discutimos em outro vídeo, recorrendo à literatura. Tem muito trabalho publicado sobre isso, ou pensando em cursos propriamente, que abordem essa questão de forma mais específica, né? Pode-se encontrar um curso onde você realmente aborda diferentes possibilidades historiográficas e epistemológicas e diferentes abordagens metodológicas para levar isso para a sala de aula. Na graduação, na pós-graduação, nós trabalhamos esses tipos de abordagem e a gente acaba então fornecendo essas discussões dentro da sala de aula. Se você tem interesse nisso, essas são algumas discussões que vão acabar aparecendo ao longo desse canal. E, por fim, você pode também trabalhar com perspectivas que nós chamamos de CTS. A abordagem CTS trabalha as relações entre ciência, tecnologia e sociedade e, novamente, tem uma vasta gama de possibilidades. O professor pode trazer isso na sua fala ou pode, por exemplo, ter um tema sociocientífico, que é um tema socialmente relevante e que é atravessado pela ciência. A ciência dá uma resposta para isso, mas também entram valores sociais. E a partir deste problema sociocientífico, você pode fazer uma apresentação do problema e estruturar um júri simulado. E os alunos precisam estudar uma série de conteúdos e de questões sociais para poder, então, se posicionar. E, ao final, você faz um julgamento com o júri e toma uma decisão coletiva. Isso, inclusive, pode ser levado para uma perspectiva de realmente uma tomada de ação. Pode ser um problema concreto, real da comunidade. E como é que a gente resolve esse problema? Então, os alunos vão ter que estudar, vão ter que se posicionar, vão ter que entender, vão ter que argumentar. Voltamos para a questão da argumentação. E, no final, vão ter que decidir e, eventualmente, tomar alguma ação. Então, você traz eles de novo para o centro do processo pedagógico, faz com que eles se engajem, se motivem, porque estão resolvendo um problema. Esse tipo de perspectiva que permite o debate costuma causar bastante engajamento e permite que eles deem sentido para os tópicos que eles estão estudando. E existe uma série de outras abordagens que são possíveis dentro da perspectiva CTS também. Isso tudo que eu estou falando aqui são algumas possibilidades. Existem muitos outros caminhos que eu nem estou mencionando. Então, aqui é simplesmente para dar uma ideia que, uma vez lançados seus objetivos pedagógicos, realmente analise se seus métodos estão alinhados para que esses objetivos sejam alcançados. Veja, verifique, reflita se de fato a maneira como você estrutura a sua aula permite que você alcance aquele objetivo que você se propôs a alcançar. Se não permite, repense, olhe na literatura, procure. E além disso, avalie. Avalie se o método está funcionando, qual que é a resposta dos alunos, qual que é o engajamento, qual que é a transformação educacional que esses métodos que você já usa estão permitindo. A avaliação não é um instrumento de punição, mas um instrumento que nos permite entender se o processo pedagógico está indo na direção dos nossos objetivos ou não. O próximo vídeo vai tratar justamente sobre isso. Como usar a avaliação em uma perspectiva de aula com sentido. Ou seja, como que eu uso a avaliação para contribuir para o processo pedagógico.
E aí a gente vai discutir algumas possibilidades e algumas questões teóricas que estão por trás disso. Se você gosta dessas discussões, segue aqui no canal, segue no YouTube, compartilha com colegas e amigos que você acha que vão se beneficiar dessa discussão também. E se você tem alguma dúvida, algum comentário, sugestão de tópico que você gostaria que fosse mais explorado, comenta aqui ou mesmo traz a sua experiência para que a gente possa dialogar e juntos construir um movimento para repensar a educação no nosso país. Até mais!